interessante que Deus tem uma palavra para cada um de nós, né? E nós vamos começar uma série de mensagens, né, intitulada Encontro Transformador. Encontro Transformador. Hoje é Encontro Transformador 1. Depois nós vamos ter Encontro Transformador 2. Depois nós vamos ter Encontro Transformador 3, né? Então nós vamos ver alguns encontros, né? Alguns encontros, e vamos estudar e meditar como esses encontros se deram. Eu não sei se você já teve um encontro na sua vida. Já teve? Pelo menos um encontrão, né? Assim, você bate, você encontrou alguém, ouviu alguém, né? Ou se reuniu com alguém. Então, todos nós sempre temos algum encontro na vida, né? Alguns encontros que são só encontros, outros encontros que são mais marcantes, alguns encontros que são transformadores, alguns encontros que não faz diferença nenhuma, né? Nem sabe encontrar aquela pessoa. Às vezes eu nem queria encontrar aquela pessoa, né? Então tem encontro que nem interessa, tem encontro que interessa, tem encontro que você procura ter, né? Eu quero me encontrar com aquela pessoa, eu preciso me encontrar, né, com aquele indivíduo, né? Então tem encontros que são desejados, tem encontros que são acidentais, tem encontro que, né, são acidentes mesmo, e você nem desejava aquilo ali. Eu tive vários encontros, né? Ainda continuo tendo encontro, né? Quando eu penso assim, qual foi o encontro mais marcante da minha vida, né? Sem dúvida foi quando eu encontrei a Ieda, né? Minha esposa, né? Eu tenho que, né? Então quando eu encontrei a Ieda, minha esposa, né? Há 35 anos, há 36, 37 anos atrás, 38, 37, há quase meio século atrás, quando eu encontrei a Ieda, né? Minha esposa. Então foi aquele encontro transformador, aquela menina bonita, cheirosa, ela cantava para o Senhor, né? Ela louvava Jesus, ela trabalhava na igreja, interpretava, tal. Era uma coisa assim encantadora. Foi um encontro que, nossa, na hora que eu vi, eu falei, puxa vida, né? Eu preciso me encontrar com ela, né? Aí a moçada da minha igreja viu que eu queria me encontrar com ela, e era o aniversário do, vocês não vão acreditar, né? 14º aniversário dela, estava fazendo 14 anos, né? E a moçada da minha igreja colocou um monte de flor na minha, vai dar para ela lá, né? Aquela, assim, era um momento, né? E aí depois, com 15 anos, eu comecei a namorar com ela, né? E com 17 eu casei com ela, né? Quando ela tinha 17 anos, eu tinha 21 anos. Então foi um encontro que até hoje eu festejo. Esse ano nós vamos comemorar 35 anos de oficialização desse encontro, não é verdade? Do nosso casamento, mas a gente já tinha se encontrado antes, né? E é um encontro que eu nunca quero desencontrar, né? Toda vez quando eu viajo, quando eu saio, eu busco voltar logo para poder encontrar a Ieda, porque aquilo faz bem. Não só a Ieda, mas como as minhas criancinhas também, né? Meus filhinhos, né? Eu gosto de vê-los, gosto de estar com eles, né? Mas houveram outros encontros assim, encontros interessantes, né? Encontros assim que foram assim extremamente inusitados, né? Assim, uma vez nós estávamos morando na Inglaterra e eu fazia parte de uma missão, uma das missões mais antigas do mundo, né? Uma missão batista mais antiga, pioneira em missões no mundo. E ela estava comemorando 200 anos naquela época, né, da sua formação, e a rainha da Inglaterra convidou, né, a liderança dessa missão para um chá, né? Não só ela, né, mas outras pessoas, né, para a realização de um chá ali no palácio. E nós fomos nesse encontro com a rainha, né? E naquela época ainda tinha a Diana, né? Tinha Charles, tinha todo esse pessoal ali, né? Claro que não foi só nós, né? Era um bando de gente que estava lá, né? Não sei quantas mil pessoas no jardim, né? Mas era uma coisa muito chique, muito bacana, quer dizer, um encontro assim muito inusitado, né? Tem um encontro que foi muito interessante também, né? Quando eu estava escrevendo a minha tese, uma das teses que eu trabalhei, né, no exterior, existia um autor e um teólogo muito famoso chamado David Bosch. E aquele homem era da África do Sul e ele foi dar palestras na universidade onde a gente estava estudando ali. E coincidentemente, né, ele ficou nos mesmos alojamentos em que eu estava morando na ocasião, né? Não deu outra.
quis marcar um encontro com esse grande homem de Deus, que hoje já é falecido, né? Que era uma autoridade, um homem que havia escrito um livro transformador, chamado Missão Transformadora, e ele havia influenciado e influencia até hoje muitas pessoas que pensam teologicamente sobre missões. E aí eu marquei um encontro com ele, né? Claro que foi diferente do encontro que eu tive com a Ieda, né? Mas eu marquei um encontro com ele e nós fomos conversar. Então, era o primeiro encontro, já tinha assistido aula com ele foi lá para dar aula, aí eu agendei com ele, nos recebeu lá, e aí eu levei um amigo africano, né? Porque falei, África do Sul, acho que tem tudo a ver, ele me ajuda lá, né? Aí nós fizemos uma entrevista com ele, brincamos, conversamos, e aquilo me ajudou muito, né? Por conhecer, ter um encontro com esse homem que as pessoas conhecem só através de livros, né? E poder colocá-lo na minha tese, colocar aquela entrevista nos papéis que eu estava escrevendo ali. Então, existem muitas coisas em que às vezes nós nos encontramos, encontros que são agradáveis, encontros que são construtivos, encontros que marcam a nossa vida, encontros sem querer, encontro não querido, né? Então são coisas que nós nos deparamos na nossa vida e às vezes nós precisamos entender aquele encontro, às vezes nós precisamos compreender o porquê Deus está nos dando essa situação de encontrar aquela pessoa que eu odeio, que eu tenho raiva, que eu quero matar, e por que fui encontrar ela? Existe uma razão, né? Como existe uma razão de você encontrar aquela pessoa que você ama, que você gosta, ou aquela pessoa que você nem queria encontrar, né? Quer dizer, de repente não queria nem vê-lo, mas existe sempre um propósito quando Deus nos dá essa condição. Mas existe um encontro então, encontro informal, um encontro importante, existe um encontro marcante, mas só existe um tipo de encontro que é transformador, né? Todos esses encontros têm o seu grau de importância e relevância e marcante nas nossas vidas, né? O encontro com a minha esposa é um encontro marcante para a minha vida e determinante para que muitas coisas que eu sou. Mas só existiu um encontro na minha vida que foi um encontro transformador. Aquilo que transforma a nossa vida, transforma aquilo que nós somos, transforma aquilo que pensamos, transforma, quer dizer, a gente se encontra, tem esse encontro transformador, que de uma tal forma que esse encontro faz algo dentro de nós que revoluciona o nosso ser, o que pensamos, o que achamos, o que entendemos, o que compreendemos, e a nossa vida é tomada por uma direção muito diferente às vezes do que nós víamos andando, porque esse encontro foi transformador. Existem encontros importantes que mudam a nossa vida, existem encontros determinantes que determinam muitas coisas na sua vida, mas encontro transformador você não encontra fácil, não encontra em qualquer pessoa ou em qualquer situação. Esse encontro com essa capacidade de mexer com você, de transformar a sua maneira de pensar, de transformar a sua maneira de agir, isso você não acha com facilidade. E na minha vida, eu só tive um encontro transformador, e eu creio que eu não preciso mais de nenhum outro encontro transformador, porque a partir dali a minha vida foi mudada. Vamos conhecer um encontro transformador na vida de um homem já de idade, um homem já formado, um homem já com raízes, e esse homem encontra um jovem. Talvez para esse senhor, esse jovem poderia ser considerado até um menino. Quem é esse menino? Mas interessante que esse senhor vai ao encontro desse jovem, né? E ele vai ao encontro desse jovem porque ele entende que esse encontro vai ser algo tremendo, vai ser algo muito diferente do que eu tenho. Porque
às vezes nós temos conhecimento, às vezes nós temos experiência, às vezes nós temos tempo de vida, mas existem situações na nossa vida e quando você fala, puxa, se eu me encontrar com aquela pessoa, algo transformador pode me levar a uma vida diferente. A história de Nicodemos está em João capítulo 3. Nicodemos aparece em 3 momentos no Novo Testamento e dentro do livro de João. Nicodemos, ele vem, e dá para se subentender que ele se tornou um discípulo de Jesus. Mas quem era Nicodemos? Como foi esse encontro transformador na vida desse homem? Veja comigo então, João capítulo 3, a partir do verso 1. E você vai ver que esse encontro não foi só transformador para Nicodemos, mas esse encontro com Nicodemos foi transformador talvez para cada um de nós aqui dentro. Vamos ver então esse encontro que foi transformador para Nicodemos e incrivelmente transformador para cada um de nós. Vamos ler então do versículo 1 ao versículo 15. Havia um fariseu, então já estamos descobrindo alguma coisa desse homem, um fariseu. Um fariseu quer dizer religioso, uma pessoa dogmática, ortodoxa, alguém realmente restrito, alguém legalista. Quer dizer, um fariseu, ele se caracterizava pelo estilo radical, legalista, em que ele vivia. Então, esse homem chamado Nicodemos, ele era fariseu. Então, veja, ele além de fariseu, veja o que o texto diz, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então, esse Nicodemos não era somente um fariseu, mas também ele era uma autoridade. E nós vamos conhecer a história de Nicodemos e vamos ver que ele fazia parte do sinédrio, ele fazia parte, a autoridade ali, ele mexia com o governo. Então, ele não era um sacerdote, apesar de ser um fariseu, mas ele era alguém do sinédrio que fazia as decisões políticas ali daquela região e com aquelas pessoas. Então, ele, além de ser um legalista, ser alguém extremamente ortodoxo, restrito, ele também tinha autoridade, ele tinha a lei ao seu favor e era um dos homens que julgava, era um dos homens que determinava sobre a vida de outras pessoas. Então, para se chegar a ser um fariseu pleno e para se chegar a ser uma autoridade naquela cultura, a pessoa não teria menos, nunca teria 50 anos. Seria muito mais do que 50 anos, 60, 70 anos, para conseguir esse tipo de respeito, esse tipo de autoridade, esse tipo de consideração, porque alguém que levasse uma vida tão restrita e tão fechada como um fariseu, e entre eles ali, daquele povo, ser uma autoridade que foi delegada, ela reconhecida não somente pelos judeus, mas pelo governo imperador daquela época, que era o governo romano. Então não era um jovem, nem um jovem adulto, era um adulto já partindo para uma terceira idade, ou já dentro da terceira idade. Então nós estamos vendo que estamos tratando já de um senhor, e de um senhor com uma vida já enraizada, formada, uma vida já fechada no que ele crê, no que ele confia, no que ele acredita. E não só isso, alguém que já recebeu uma autoridade para exercer autoridade na vida e no julgamento de outras pessoas. Quer dizer, alguém que tinha poder. Ele tinha poder nas suas mãos, poder de decidir sobre muitas causas ali. Então Nicodemos não era só uma figura ali, não era só um homem, uma pessoa, mas nós estamos vendo que ele era alguém extremamente importante, era uma pessoa de idade, era uma pessoa relevante na sua comunidade, e era uma pessoa que estava
que havia recebido a credibilidade de autoridade ali dentro. Conhecendo Nicodemos, né, e sabendo de que esse homem, esse senhor, né, era dessa maneira e vivia, então os fariseus, eles eram extremamente restritos, só para vocês terem uma ideia, nos seus vestimentos, na sua alimentação, na sua higiene, na sua religiosidade. Então era alguém que dominava, alguém que exercia, né, com legalidade todo o rito religioso. Então você pode imaginar alguém quadrado, ele era mais quadrado que quadrado, né? Você pode imaginar alguém sério, ele era mais sério que qualquer pessoa séria que você poderia imaginar. Você pode imaginar uma pessoa carrancuda, né, com autoridade, ele era o mais carrancudo ali. Então era alguém que era imbuído, né, e era considerado também um mestre. Porque para você ser uma autoridade, você teria que ter conhecimento. E Jesus fala para ele: você é mestre. Então ele era conhecido como mestre também, alguém que não só conhecia, mas como tinha capacidade de ensinar outras pessoas. Então Nicodemos, veja a autoridade que ele tinha, não só de exercer um poder, mas também de poder discipular e de poder ensinar às outras pessoas aquilo que eles entendiam como lei, como regras, como forma de viver. Então nós estamos vendo aqui um Senhor sério, nós estamos vendo um Senhor reconhecido, nós estamos vendo um Senhor que conhece, formado, com capacidade para ensinar. Nós estamos vendo aqui uma pessoa que detém o conhecimento e um poder na sua vida. E é dessa pessoa que nós vamos ver o que acontece com ele, que tipo de encontro que ele tem com Jesus, que é um encontro transformador. Então veja comigo a partir do versículo 2. Esse homem, versículo 2, diz que ele veio a Jesus. E ele veio a Jesus. Interessante que quem era Jesus? Jesus não era ninguém. Ele era, porque você ser jovem nessa cultura, você não é ninguém. Jesus era jovem, né? Jesus não tinha uma tradição sacerdotal perceptível ali para aquelas pessoas. Ele era filho de um carpinteiro, né? Ou um fazedor ali, alguém que era um trabalhador autônomo. Então, mas a essa altura, Jesus já havia se revelado. Jesus já havia se mostrado, Jesus já havia realizado milagres, Jesus já havia começado a ensinar as pessoas. Então Jesus já não era mais aquela figura anteriormente desconhecida, mas Jesus se torna conhecido e pelo que ele havia, pelo aquilo que ele estava fazendo e realizando ali no meio. Então ali você vai ver milagres, você vai ver João colocando no finalzinho do capítulo 2 que Jesus estava fazendo inúmeros milagres. Um pouquinho antes você vai ver que ele fez um milagre no primeiro casamento que a gente tem conhecimento, em que Jesus participa da festa e faz a festa ficar mais alegre ainda, né? Ele traz vinho, e traz vinho do bom para a festa, né? E vamos deixar a festa alegre. Então Jesus faz ali milagres, e você vê que Jesus começa a transformar o seu tempo. E você vai ver no finalzinho do capítulo 2, versículo 12, né, que Jesus é o primeiro ali, pelo menos no Novo Testamento, a fazer uma quebra bancária, bancarrota, né? Quer dizer, ele fez, né, quebrou os bancos daquela época, né? Porque os bancos funcionavam dentro do templo, o comércio funcionava dentro do templo, né? E aquela expressão que hoje nós usamos, né, o pessoal que mexe com finanças, bancarrota, né? Quer dizer, era a banca, né? O banco, como é que funcionava o banco naquela época de Jesus? O banco era uma banca mesmo, o cara tinha uma tábua, né, onde se colocava, havia escrito as moedas, a pessoa vinha de viagem, ele ia nesses bancos para fazer a troca do câmbio. Então eles trocavam para poder comprar ou vender ou negociar. Então os bancos naquela época eram bancos de troca de dinheiro, de investimento e tal. E isso era feito
né? Não era um estabelecimento, mas era feito numa tábua, né? Em que ali estavam escritos os números, os valores, e eles sabiam que tantos valores dariam tanto desse dinheiro, e ali eles faziam a troca com as pessoas. E o texto diz que Jesus pegou e chutou todos esses bancos, fechou todos esses bancos, todo aquele comércio local, porque eles estavam, né, adulterando o templo. Eles estavam adulterando a casa do Senhor. Aí eu vejo o amor que Jesus tinha pela igreja, pelo templo, pelas coisas de Deus, né? Jesus fica tão indignado, né, das pessoas estarem usando a igreja para banco, para comércio, para coisas que não concernem a igreja do Senhor, que Jesus vai e derruba e faz aquele escândalo. Quer dizer, é esse Jesus que Nicodemos vai conhecer. Aquele Jesus que traz uma revolução na igreja e no templo, falando: olha, igreja não é isso, isso é a casa do meu Pai, precisamos purificar isso. Jesus é aquele que está fazendo os milagres, operando maravilhas. E quando Nicodemos sabe dessas coisas, percebe e vê, porque as cidades eram pequenas, eram comunidades menores, e Nicodemos tem conhecimento que aquele jovem não só está fazendo milagre, mas como está colocando ordem e moral na igreja, no templo ali daquela época. Nicodemos fala: não, esse cara não é qualquer pessoa. Essa pessoa, esse jovem aí não é qualquer jovem. Ele tem algo de especial, ele tem algo de diferente. E é por isso que o texto diz, no versículo 2, ele veio a Jesus. Ele só foi a Jesus porque ele sabia do que Jesus estava fazendo, do que Jesus tinha operado, porque de outra forma Nicodemos jamais iria se encontrar com Jesus. Jamais ele iria. Se Jesus quisesse, teria que encontrá-lo, teria que ir até ele. Um mestre jamais iria ali, uma autoridade jamais iria ali, né? Um fariseu jamais iria ali, mas ele foi até Jesus, porque ele quis encontrar em Jesus, entender Jesus, saber de Jesus. Então foi um encontro em que ele queria conhecer e saber. Veja que interessante, olha, versículo 2, ele veio a Jesus, não foi Jesus que foi até ele, à noite. E a gente gosta de explorar à noite, né? Porque ele foi escondido. Às vezes não, às vezes porque, né, a noite era mais fresca, né? Era verão lá, ele preferiu a noite e tal. Mas na verdade era, sem dúvida, João coloca aqui, era no sentido de discreção. Ele não queria se expor, ele não podia se expor, mas ele se expôs, né? Ele não queria que ninguém ficasse sabendo, né? Está na Bíblia, todo mundo já sabe. A fofoca já se espalhou para todo mundo há mais de 2000 anos. Se ele queria ser discreto, não deu certo, né? Mas a intenção dele foi ser discreta, né? Vou ser discreto. Ele vai à noite e ele, veja o que ele disse para Jesus: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Veja então qual era a compreensão que Nicodemos tinha de Jesus. Veja, Nicodemos foi para encontrar um mestre. Nicodemos foi para encontrar alguém que talvez pudesse ensiná-lo alguma coisa. Ele fala assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Quer dizer, dá para saber que aquilo que você está ensinando, e eu estou aqui para aprender, é da parte de Deus. Por que é da parte de Deus aquilo que você ensina? Ele põe: pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E você poderia falar: glória a Deus, aleluia. Nicodemos entendeu que Jesus é mestre, e que Jesus, a sua autoridade, mestre de Deus, vinha pelos milagres, pelas realizações dele. Então parece que Nicodemos foi encontrar Jesus e parece que já entendeu quem era Jesus. Não, ele não entendeu. Ele não entendeu. Mestre não era Jesus, era Nicodemos, né? Vindo da parte de Deus, não, ele era Deus. Nicodemos ainda, apesar
de olhar para Jesus, ver aquele moço falar: mestre, eu sei que você vem da parte de Deus. Jesus: não vim da parte de Deus, eu sou o próprio Deus. Então você vê que Nicodemos tinha uma visão, apesar de bonita, errada de Jesus. Ele foi com esse encontro de Jesus falando, reconhecendo que Jesus era mestre, e Jesus tinha algo para ensinar, e ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus pelos milagres e operação, mas mesmo assim Nicodemos era míope, ele não conseguia enxergar com quem ele estava se encontrando. Por isso a resposta de Jesus, que você não entende nada, é que as pessoas leem e falam: mas que resposta mais esquisita. Veja, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como talvez você esteja perguntando: mas como pode ser isso? Eu não estou entendendo, me explica de novo. Olha, eu não estou compreendendo o que você está falando. A primeira colocação de Jesus, no versículo 3, tem a ver que, veja, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falou: Nicodemos, você não pode ver quem eu sou, de fato, se você não nascer de novo. Nicodemos queria ver o reino de Deus. O reino de Deus no ensino de Jesus, o reino de Deus nos milagres de Jesus, mas o reino de Deus é muito mais do que o ensino, do que o milagre. É um encontro com Jesus. E por isso que Jesus responde a ele: olha, digo-lhe a verdade que ninguém pode ver. Quer dizer, você não pode ver o que realmente você quer ver se você não nascer de novo. O máximo que você consegue ver é isso: eu sou mestre, tenho uma autoridade que vem de Deus, faço milagres, mas isso não é ainda o reino de Deus. E muitas pessoas estão procurando milagres, estão buscando ensino, e esquecem que precisam ter um encontro relacional com Jesus. Não com o ensino de Jesus, não com o milagre de Jesus, mas com o próprio Jesus como pessoa e como Deus. Nicodemos foi para o mestre, Nicodemos foi para o milagroso, Nicodemos foi por aquele que tinha autoridade. Jesus falou: você não está vendo nada, você está vendo errado, você não está conseguindo enxergar, porque você só vai conseguir enxergar se você nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos estava querendo ver alguma coisa que ele não podia ver, que ele não tinha condições de ver, que humanamente você não pode perceber. Humanamente, o máximo de bom que você pode perceber é que ele é mestre, que ele vem da parte de Deus e que ele faz milagres. Por isso tem muitas pessoas correndo atrás dos milagres, tem muitas pessoas correndo atrás dos ensinos teológicos sofisticados, tem muitas pessoas correndo atrás daquele que tem autoridade. E Jesus talvez responderia a todas essas pessoas: vocês não podem ver o reino de Deus porque não nasceram de novo. E o máximo que vocês conseguem ver é um bom ensinamento, é uns milagres, mas isso não é o reino de Deus. Vamos ver.
nascer de novo. Veja o que Jesus coloca: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para mim e para você, isso já está uma compreensão muito próxima da verdade. Mas naquela época não existia esse conceito de nascer de novo. Nunca ninguém tinha falado nascer de novo. Nunca alguém tinha pregado sobre nascer de novo. Então, quando Jesus coloca, se eu falar para você, você precisa nascer de novo, você consegue fazer uma transposição e de uma compreensão do que realmente seja nascer de novo, porque isso já vem sendo discutido há séculos. E de alguma forma você já ouviu alguma coisa, e muitas coisas já foram desenvolvidas através de nascer de novo. Mas naquela época, nunca alguém tinha falado nascer de novo. Por isso que um mestre tão experiente, um religioso tão profundo, uma pessoa com tanta idade, não sabia o que era nascer de novo, porque era um conceito que estava surgindo, era uma ideia que estava vindo, e que eles não tinham compreensão do que seria esse nascer de novo. Será que você sabe o que é nascer de novo? Será que nós sabemos o que realmente vem a ser nascer de novo, como Nicodemos? Será que nós estamos há 2000 anos atrás, que nós ainda, isso é uma novidade para nós, nascer de novo? Não importa se é uma novidade para você, ou se você tem assimilado essas ideias, mas se você não nascer de novo, como de nascer de novo você não consegue ver o reino de Deus, você não consegue ver a eternidade, você não consegue ver o próprio Deus, você não consegue entender esse encontro que Deus quer fazer com você. Esse encontro não intelectual, de duas cabeças se batendo, cabeção com cabeção, inteligência com inteligência, teologia com teologia, né, com discussão, ou tentando um fazer milagre na vida do outro. Sai dele, vai nele, vai atrás para ali, vai, não, agora fica, agora sai. O diabo às vezes fica confuso, né? Ele não sabe se sai, se fica, né? Se faz, se não faz. Quer dizer, as pessoas estão em busca, ou estão querendo ver o reino de Deus nisso. E Jesus fala: olha, não vai ver, porque para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. É muito mais do que conhecer alguma coisa, é muito mais do que saber sobre milagres ou ter milagres na sua vida. Muitas pessoas tiveram milagre e não nasceram de novo. Muitas pessoas conheceram teologia, conheceram na língua original, no grego e no hebraico, e não nasceram de novo. Porque nascer de novo é um encontro que nós temos com Jesus, com a pessoa de Jesus. E é que Nicodemos estava se encontrando. Veja lá comigo, olha. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer? E ele dá um adendo: sendo velhinho. Eu sou velho, né? Você está brincando, né? O que você quer dizer com nascer? Não lembra que esse conceito não havia sido desenvolvido ainda. Ele fala: como nascer de novo? Isso não tem lógica, isso não tem sensatez, não tem religiosidade que me explique o que é nascer de novo. E nascer de novo ainda sendo velho, quer dizer, a compreensão de Nicodemos era racional, era uma compreensão lógica, apesar da sua religiosidade, apesar do seu farisaísmo, o seu raciocínio de conhecimento era lógico, era de razão. E ele fala: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E ele mesmo afirma isso, é claro, né? Isso não tem lógica, nunca vi, não vai ter, não existe. E Jesus fala: mas não é disso que eu estou falando. Veja o versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer, e aí Jesus começa a explicar, da água e do Espírito. Agora, a linguagem para Nicodemos de nascer de novo começa a ter um sentido.
Porque a água para eles representava arrependimento. A água representava pureza. A água para Nicodemos já fazia um sentido mais claro do que seria nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Para ele a água começava a dar um sentido talvez do que fosse nascer de novo. Da água, do arrependimento, de uma nova vida. Quer dizer, isso já fazia parte da cultura e da compreensão que eles tinham sobre a religiosidade. Quer dizer, para que eu possa adentrar no reino, conhecer o reino de Deus, quer dizer, me encontrar com Jesus, eu preciso estar com o espírito arrependido. Quer dizer, arrependido é ter consciência da minha necessidade, consciência do engano que eu estou vivendo, consciência das coisas que realmente não estão me levando a nada, e eu me arrependo disso. Mas quando diz do Espírito, nascer da água e do Espírito, isso começa a ficar uma coisa um pouco mais difícil para Nicodemos entender. A água para ele foi tranquila, mas agora, e sobre o Espírito? Espírito Santo, Espírito de Deus. Quer dizer, isso ainda... Bom, Jesus continua, versículo 6. O que nasce da carne é carne. Então não estamos falando da tua mamãe, não estamos falando da tua vovó, não estamos falando de você voltar no ventre, não é nada disso. O que é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus volta ao Espírito aqui, não volta mais à água, porque a água Nicodemos estava começando a compreender, mas sobre o Espírito ainda havia uma dúvida. O que é nascer no Espírito? Mas o que nasce no Espírito é Espírito. E aí veja, Jesus complementa, versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E Jesus volta ao primeiro tempo, à primeira lição, nascer de novo. Bom, já vi que nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Já vi que Nicodemos entendeu que era nascer da água, era nascer do arrependimento. João Batista pregava sobre arrependimento, as pessoas eram batizadas, quer dizer, o sentido da água era uma coisa compreensiva para Nicodemos, mas do Espírito ainda não era. E aí Jesus complica um pouco mais para ele, veja o versículo 8. E aí Jesus leva Nicodemos ao delírio intelectual e também do reino de Deus. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus está falando, olha, nascido do Espírito, vou te explicar. Vou explicar para você entender, né? Jesus falando para Nicodemos. Vou explicar para você entender. Acho que ele não entendeu nada, né? Porque a explicação de Jesus, veja, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, quer dizer, você não consegue ver, nem para onde vai. É assim que é nascido do Espírito. E Nicodemos, agora entendi. Entendeu nada. Ele nem falou isso. Continuo não entendendo o que é nascer do Espírito. Eu entendo que é alguma coisa que eu não posso ver. Eu não entendo que é alguma coisa que eu não posso fazer. Eu entendo que é alguma coisa que não está em mim, eu não tenho poder, é como o vento, eu não consigo ver, eu não consigo olhar, eu não sei de onde vem. Quer dizer, o vento tem essa ideia, quer dizer, o nascer do Espírito é um encontro que nós temos com Jesus, que eu não posso simplesmente combinar, acertar, entender, compreender, eu só tenho esse encontro com Jesus. Veja a pergunta versículo 9. Perguntou Nicodemos. Claro, eu também perguntaria, como pode ser isso? Disse Jesus. Aí que você vê que Nicodemos é mestre, versículo 10. Disse Jesus, você é mestre aonde Nicodemos era mestre? Aí o texto diz aonde? Em Israel. E não entende dessas coisas? Jesus tira um barato ainda da cara dele. Você é o doutorzão, você é o bonzão, a autoridade, é o fariseuzão.
Você não entende essas coisas? Bom, não é para entender mesmo. Versículo 11. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Quer dizer, aqui é uma expressão de que é verdade o que eu estou te falando. Isso é real. A ideia dessa passagem, falando assim, olha, o que eu estou te falando é alguma coisa real. Eu não estou brincando com você, eu não estou usando de retórica com você. O que eu estou te falando é alguma coisa real e verdadeira. Então ele diz assim, versículo 12: eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Interessante que quando Jesus diz, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? E aí Jesus complica um pouco mais, porque aí Jesus entra mais no reino espiritual, entra mais no Espírito, no nascer do Espírito, no versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. E aí ele está falando, ó, cara, você está pensando que está falando com o mestre, mas você está falando com aquele que veio do céu. É, aquele que veio, aquele que vai. Jesus começa a se apresentar a Nicodemos. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem? O Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, e Nicodemos sabia que era o Filho do Homem. Filho do Homem era uma expressão usada para o Messias, para o enviado de Deus, para o Salvador. E agora está começando a fazer sentido para Nicodemos de que mundo Jesus estava falando desse encontro. Para que todos que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus começa a introduzir Nicodemos para ser nascido do Espírito Santo. Nascido da água, Nicodemos compreende, Jesus pula essa lição e continua a lição no nascido do Espírito. Você fala assim, tudo bem, mas também até agora não ficou claro para mim. Quer ver como vai ficar claro para você agora? Qual o versículo que nós mais usamos na Bíblia? Ou qual o versículo que é mais usado na Bíblia no mundo inteiro, em todas as épocas? Sabe qual é o versículo mais usado no mundo inteiro, em todas as épocas? Eu não tenho dúvida, eu não vou errar isso. Eu sei disso, que esse é o versículo mais usado, mais lido, porque é aqui que nós vamos compreender o que é nascer de novo, nós vamos compreender o que é nascer no Espírito, que é João 3,16. João 3,16, e diz o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Pronto, Nicodemos. Revelei para você o que é nascer de novo. Você já entendeu? É o versículo mais lido no mundo, em todas as épocas, o versículo mais conhecido, decor por todas as pessoas. E nele está contido o que é nascer de novo e nascer no Espírito. Sabe o que é? Veja comigo o versículo 16, para você compreender dentro do contexto que Jesus põe esse versículo. Porque a gente usa esse versículo sem entender qual o contexto que Jesus está trabalhando. E o contexto é de compreensão desse encontro com Jesus, essa compreensão do reino de Deus, essa compreensão de ser nascido de novo no Espírito. E o versículo diz assim, porque Deus tanto amou, e a ideia aqui de que Deus tanto amou o mundo é que partiu de Deus. Partiu de Deus essa ação de amar, de querer cuidar, de querer zelar, de querer atender. Então, porque Deus tanto amou, quer dizer, o amor de Deus foi tão imenso que Ele deu seu Filho unigênito. Lembra?
era o Filho do homem que Jesus havia explicado nos versículos anteriores para Nicodemos, que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Então, quando eu creio em Jesus, quando eu creio, e aqui a palavra crer não é acreditar, crer é entregar. Crer aqui não é saber que existe. Nicodemos sabia que existia, Nicodemos acreditava naquela pessoa, mas ele não cria, quer dizer, ele não havia entregue a vida dele a Jesus. Então, quando eu creio, quando de todo o meu coração eu creio, para que todo aquele que nele crê não pereça, então, nascer do Espírito é entregar a minha vida a Jesus nesse encontro espiritual em que eu nasço de novo por uma nova compreensão de vida. O arrependimento já está presente e agora não só o arrependimento, o meu reconhecimento da minha vida, mas o nascer de novo para uma vida de aventura e de desafio que eu tenho no entregar a minha vida a Jesus. E entregar a vida a Jesus é eu conhecer o que Jesus quer que eu faça e obedeça aquilo que Ele quer que eu faça. Crer em Jesus não é acreditar, porque o diabo acredita, mas o diabo não faz o que Jesus quer. E eu às vezes acredito que o diabo acredita mais do que nós em Jesus. Só existe uma diferença: ele não faz o que Jesus quer. E isso é crer. Crer é entregar, é confiar, é obedecer, é responder ao chamado de Jesus. Isso é nascer no Espírito, é você viver em obediência a Jesus. Quando você se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Por isso esse encontro é encontro transformador. A vida de Nicodemos foi transformada. Aquele senhor, aquele fariseu, aquela autoridade, aquele mestre, ele foi transformado espiritualmente para uma vida de entregar a Jesus Cristo, de obedecer a Jesus Cristo. Não só de aceitar. Aceitar Jesus é fácil. Quem é que não quer Jesus? Todo mundo quer. Mas quem quer obedecer a Jesus, isso é crer. Obedecer, conhecer, saber o que Ele quer, isso é crer. E é nascer no Espírito. Porque só quem nasce no Espírito tem essa capacidade de viver no Espírito, de ver o reino de Deus. Você consegue ver o reino de Deus? Você consegue ver o que está acontecendo no reino de Deus? Ou você vê Jesus como Nicodemos, um mestre, uma autoridade, alguém que faz milagre? Ou você vê e entrega a sua vida a Jesus para obedecer a Jesus incondicionalmente? Você quer fazer o que Ele quer, você se entrega, você se arrependeu, batismo de água, e agora você tem o batismo do Espírito, que é você se entregar na obediência à palavra dEle. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, quando eu nasço de novo no Espírito, o meu desejo natural é saber o que Jesus quer, é saber o que Jesus espera de mim. Eu anseio todo dia da minha vida a saber o que Jesus quer. E isso evidencia que eu nasci do Espírito. Porque quem não nasce no Espírito não levanta perguntando o que Jesus quer. Ele vai falar: o que eu vou fazer hoje? O que eu vou realizar hoje? Qual vai ser a minha tarefa hoje? O seu eu é o seu Jesus. Mas quando você nasce no Espírito, quando você vê o reino de Deus, a sua primeira pergunta é: o que Jesus quer que eu faça hoje? Como Jesus quer que eu atue nessa situação? O que Jesus espera de mim no dia de hoje? Isso é crer, é confiar, é entregar, é obedecer. Não é simplesmente aceitar Jesus. Todo mundo aceita. Acreditar? Todo mundo acredita, mas crer é você depositar a sua vida, toda a sua vida, nas mãos de Jesus. Será que você já depositou toda a sua vida nas mãos de Jesus, nesse encontro transformador que Ele quer ter com você? A tradição diz que Nicodemos fez isso. A tradição e algumas evidências no livro de João nos mostra que aquele homem, mesmo
com tudo aquilo que ele era, com tudo aquilo que ele tinha, ele fez essa decisão. Porque ele se arrependeu. E porque ele nasceu da água. E nasceu do Espírito. Ele nasceu de novo. Nascer de novo é a possibilidade de eu começar novo. Tudo novo. Não é dar um remendo, não é fazer mais ou menos, não é melhorar, é fazer novo. Só tendo um encontro com Jesus, nós podemos começar novo. Começar de novo. Só um encontro com Jesus, e que nesse encontro eu entenda Jesus não como mestre, não como autoridade, não como milagreiro, mas eu entendo Jesus como aquele que eu vou entregar a minha vida, que eu vou crer, né? Só assim eu vou ficar feliz. Veja, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E é isso que Deus quer, nos salvar. E talvez nessa noite, nesse momento, você que está aqui, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você queira não só aceitar, mas você fala: eu quero crer, eu quero nascer de novo, eu quero nascer da água e do Espírito, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E você pode fazer isso agora, porque Jesus está aqui para ter um encontro transformador na sua vida. Jesus está aqui e Ele quer encontrar você, não como um mestre, não como um milagreiro, mas como aquele que vai te introduzir ao reino de Deus, para você não ser condenado e viver eternamente com Ele, em obediência à palavra dEle. Feche os seus olhos, agora onde você está, entregue, creia em Jesus e não somente o aceite, o acredite, mas creia. Crer é depositar. Eu creio nisso, eu deposito nisso, eu entrego a minha vida a Ele, para que você hoje possa nascer da água e do Espírito, possa nascer de novo. Que Deus nos abençoe, para que possamos responder a esse encontro com Jesus, como provavelmente Nicodemos o fez, para que nós possamos ver o reino de Deus, e não o reino do homem, não o reino animal, mas o reino de Deus que está entre nós. Jesus está entre nós. Você pode vê-lo? Se não pode, entregue a sua vida a Ele hoje, se encontre com Ele hoje, se arrependa, batismo de água, creia nele, deposite a sua vida nas mãos dele, para que ele possa te ajudar. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém.